Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos estudar a função seno, ou seja, a gente vai estudar uma função do tipo f de x igual a seno de x. Tudo bem, como é que funciona essa função? Para ver o funcionamento adequado dela, é legal a gente analisar o comportamento dela aqui conforme a circunferência trigonométrica. Então, está aqui o eixo do seno, está aqui o eixo do cosseno. Beleza? Vamos lá, nossa referência vai ser o seno, então eu só vou deixar escrito do seno ali por enquanto. Os ângulos notáveis de 0, 90 graus, 180, 270 graus e 360. Esses são os ângulos notáveis. O seno, como essa é uma circunferência de centro na origem, raio 1, então o seno ele vai ficar variando nesse intervalo aqui, ó. Ele vai ficar variando no intervalo que vai desde o menos 1 até o 1 lá no topo, passando pelo zero. Tudo bem? Então quer dizer que em cada um desses ângulos aí nós vamos ter um valor de seno correspondente. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui o eixo Y, né? E aqui o eixo X, certo? E aí vamos limitar aqui a 1 e aqui a menos 1. Por quê? Porque são justamente os valores máximos e mínimos alcançados por essa função. Tá bom? Como são quatro quadrantes, vamos destacar aqui quatro regiões que vão ser justamente os quatro quadrantes. Colocando então os valores 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Tá bom? Vamos analisar aqui o comportamento dessa função para esses pontinhos. Então vamos lá. O seno de zero, observe que zero, a coordenada y é o próprio zero. Então o seno de zero é zero. O seno de 90 graus bate no topo ali no 1. O seno de 180, ele volta para o zero. Em 270, vai lá para o menos 1. Em 360, o seno é zero. Então, quando a gente liga aqui esses pontinhos, ó, a gente vai formar essa curvinha aqui, e essa vai ser a característica da função seno. Então, a função seno ela vai tendo esse padrãozão aí, começando ali, ó, no valor médio, indo lá para cima, lá para baixo, tá bom? Então, ela vai ter essa característica. Essa variação aqui embaixo, ela é chamada de período. Então, o período da função está valendo 2π. E essa variação aqui no eixo y, ó, é chamado de imagem. Então, a imagem varia de menos 1 até 1. Beleza? Então, o período dela é 2π. A imagem, intervalo de variação dela ali no eixo y, de menos 1 até 1. Tá bom? Vamos fazer aqui, então, alguns exemplos. Agora, a gente vai colocar alguns coeficientes para a gente ir fazendo alterações aqui nessa função seno, tá bom? Então, vamos começar aqui com uma alteração. Vai ser o seguinte: nós vamos colocar aqui esse seno multiplicado agora por 2. 2 vezes seno de x. Vai fazer assim, tá bom? Qual que vai ser a alteração ocasionada por ter multiplicado o seno por 2? O que vai acontecer é que essa imagem ela vai ficar um intervalo maior. Ela variava de menos 1 até 1, multiplica por 2, vai variar de menos 2 até 2. Então, olha só, tá aqui o eixo x, então aqui o eixo y. O que vai acontecer é que agora, olha só, ela vai ter uma ampliação aqui nessa imagem. Como variava de menos 1 até 1, na hora que você multiplica por 2, vai variar de menos 2 até 2, tá bom? Só que aqui não mexeu nada no x, continua sendo seno de x, então não mexeu nada no ângulo. Então você vai continuar colocando aqui, ó, os quatro quadrantes e os mesmos valores para x. Então 0, 90, 180, 270 graus e 360 graus. Muito bem, aí vamos lá. Desenhando o mesmo gráfico que a gente colocou ali em cima, nós vamos desenhar aqui, tá bom? O que vai acontecer é só que ele deu uma esticada, ó. Ele deu uma esticada aqui. Por quê? Porque agora eu multipliquei o resultado de todo mundo por 2. Então, ele deu uma esticada aqui, né, na vertical. Isso fez com que a imagem dele
que era ali de -1 até 1, passasse agora a ser de -2 até 2. Mas veja, como a gente não mexeu em nada ali no eixo x, observe que o período continua sendo exatamente o mesmo. O período vai ser intervalo para que ela complete um ciclo, tá bom? Então o período aqui continua sendo 2π. Vamos dar um nome para esse valor 2 que multiplicou ali o seno. Observe que ele deu uma esticada, esse 2, então ele vai ser responsável, dá uma olhada aqui no gráfico, ó, por essa distância bem aqui, ó. Consegue perceber que essa distância ela tem duas unidades? A distância do valor médio até o máximo ou do valor médio até o mínimo está valendo 2. E essa distância ela é chamada de amplitude. Então, isso daqui ó, é a amplitude da função. Então, para obter a amplitude, é justamente esse valor que fica multiplicando ali a função seno. O que ele faz? O que essa amplitude ela acaba fazendo, né? O que ela acaba modificando? Ela, ó, dá uma esticada do gráfico, né? Ali na vertical, fazendo com que essa imagem ela fique mais esticada ou comprimida, dependendo do valor que a gente coloca ali. Como foi 2, dobrou, né? Beleza? A amplitude era 1, agora é 2. Tá certo? Então, a amplitude é essa distância entre o valor médio do gráfico até o máximo, entre o valor médio até o mínimo. Vamos colocar agora aqui a próxima variação. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar na função um 3 aparecendo aqui na frente. Então vai ficar 3 mais 2 seno de x. Tá bom? O que esse 3 ele vai acabar fazendo aqui na função? Ele vai pegar essa função e vai levantar ela todinha 3 unidades. Ele vai pegar todos os pontos dela e levantar todos esses pontos 3 unidades. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Ela ficava de -2 até 2, levanta o -2 3 unidades. Vai para quanto? Ah, vai para 1. Levanta o 2 3 unidades. Vai para quanto? Ah, vai para 5, beleza? Então vamos colocar o 5 aqui em cima. Então, agora o gráfico inteiro ó, ficou levantado, o gráfico por completo ficou levantado essas 3 unidades. Eu adicionei 3 unidades ali a todos os valores, tudo bem? Adicionei 3 unidades exatamente a todos eles. Então vai ficar variando agora de 1 até 5, tá bom? Aí olha só, o 3 aqui, ele fica bem aqui no meio. Tá certo? Ele é o ponto médio, então, entre o máximo e o mínimo da função. Esse 3 aqui, vamos dar um nome para ele, ó. Ele vai ser chamado de valor médio. Esse aqui é o valor médio. Então, o que é o valor médio? O valor médio é o ponto médio desse gráfico, né? Entre o máximo e o mínimo da função. Não mexemos em absolutamente nada no x. Então, como a gente não mexeu nada no x, ó, eu continuo dividindo aqui em 4 regiões, que são os 4 quadrantes ali, para análise dessa função na primeira volta. Então, vamos colocar todos os ângulos aqui. Prontinho. E agora é só você desenhar o gráfico da função seno aí. Então, na hora que a gente desenha o gráfico da função seno aqui, começando pelo valor médio, né? Começa aqui pelo valor médio, ela tem essa característica, ele vai fazer isso daqui. Então, o que esse 3 ele fez? Ele só pegou o gráfico, ó, ele não deu mais uma esticada não, quem fez isso foi o 2, ele só pegou esse gráfico, levantou para cima 3 unidades, fazendo com que o valor médio do gráfico, o ponto médio entre o máximo e o mínimo do gráfico, ficasse sendo igual a 3. Olha, veja que a amplitude aqui, ó, ela continua sendo 2 unidades, tá bom? Não mexemos nada no x, se a gente não mexeu nada no x, pessoal, o período continua sendo exatamente o mesmo, portanto, o período aqui continua sendo 2π. E agora a imagem, que é o intervalo de variação desse gráfico aqui no y, né? Ele vai ser o intervalo de 1 até 5. Então, essa função vai ficar variando no intervalo de 1 até 5, tá bom? Uma observação aqui importante, ó. A amplitude ela sempre vai ter um valor positivo. No entanto, se você perceber que ele coloca assim, ó, -2 seno de x,
o que que isso vai ocasionar de alteração no gráfico da função. Então, dá uma olhada aqui, ó. O que vai acontecer é o seguinte, vamos desenhar aqui a função, aqui o eixo x, colocar aqui o 1, 3 e o 5. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Aqui, botar um pouquinho mais para baixo, para ficar bem parecido ali com esse outro, né? Então, você poder ver bem aqui o que ocasionou de modificação. Então, vamos lá. Vamos colocar bem aqui o eixo X. Pronto, pertinho aqui do A, né? Vamos lá. Vamos colocar o número 1 aqui. Tá aqui o 1. Vamos colocar o número 3 aqui. Igualzinho ao que foi feito anteriormente, tá? E o número 5 aqui. Tentando colocar justamente na mesma escala, para você verificar o que vai ter de alteração. E aí vamos dividir aqui em 4 quadrantes, por quê? Porque a gente não mexeu em nada no x. E como a gente não mexeu em nada no x, vamos continuar aqui com os 4 quadrantes, beleza? Então os valores aqui de baixo permanecem os mesmos. E agora, pessoal, o que vai mudar é o seguinte: esse sinalzinho sendo negativo, ele altera a fase da função. O que seria essa fase? Ela está começando ali por cima só por causa desse sinalzinho negativo bem aqui, bora destacar ele, ó. Só por causa disso, ela vai começar aqui por baixo. Então, você inverte a fase dela. Você inverte isso daqui. Ela está começando ali por cima, ela começa agora por baixo. Só por causa desse sinalzinho aqui. Observe, o valor médio não mudou. A amplitude, cuidado, a amplitude continua sendo 2 unidades, porque a amplitude é a distância. A distância não é negativa ali, não. A amplitude continua sendo 2 unidades. Esse menos que está ali, então, ele provoca uma inversão de fase. Beleza? Então, ele aqui provoca uma inversão de fase. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte: agora a gente vai promover mudanças no x, né? Agora a gente vai ter alteração ali no eixo x, certo? Eixo x agora não vai ficar com período igual que era anteriormente, beleza? Essa é a alteração que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o próximo exemplo. Exemplo. Então, nós vamos ter agora a função f de x, valor médio 3, amplitude seno 2. Só que agora eu vou colocar aqui 2x. Esse número 2 que apareceu aqui, ele multiplicado pelo ângulo x, esse aqui é a famosa frequência angular. E essa frequência angular, ela controla a rapidez com que esse gráfico acaba variando. Então, olha só, imagine que eu tenho assim a função assim, beleza? Quando eu multiplico por 2, eu faço os resultados variarem 2 vezes mais rápido. Então, se eu vario 2 vezes mais rápido, o que que naturalmente vai acontecer? Ela não vai demorar isso tudo para completar o ciclo. Ela vai pegar o período dela e cair para metade. Se eu multiplicasse por 4, aí ela fazia isso aqui, ó, mais rápido ainda. Então, à medida que a gente vai multiplicando o ângulo x por um valor, né, aumentando, ela vai variando cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Então, quer dizer que ela acaba alterando o período da função, tudo bem? De tal maneira que o novo período da função, como que a gente vai calcular? A gente vai fazer o seguinte: o período da função seno vale 2π. Essa frequência, se é 2, significa dizer que eu estou variando 2 vezes mais rápido. Se eu estou variando 2 vezes mais rápido, então o tempo necessário para completar um ciclo cai pela metade. Então é uma relação inversa, percebe? Do período com a frequência. Então, para calcular o período, a gente vai dividir pelo módulo de quem multiplica essa variável. Então, quer dizer que o módulo de quem multiplica a variável vai ser o módulo desse valor para encontrar sempre o período positivo ali, tá bom? Então, o período aqui vai ser igual a π, beleza? Então, vamos desenhar aqui o gráfico agora, olha só. Olha o que que vai acontecer aqui. Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Vamos colocar aqui
o número 1, que é o valor mínimo da função, o número 3, que é o valor médio da função, e o número 5, que é o valor máximo da função. Beleza? Aí vamos lá. Aqui eu posso até dividir desse jeito. Só que agora o que que vai acontecer? O período dessa função vai ser π. Então quer dizer que aqui eu vou desenhar ela toda, não é de 0 até 2π, eu vou desenhar ela toda de 0 até π. Se você coloca 2π aqui, beleza, não tem problema, mas você vai desenhar um ciclo dela de 0 até π. Aldo, então aqui a metade é π sobre 2. Então, na verdade, como ela vai fazer um ciclo até π, seria prudente você dividir aqui, então, os 4 quadrantes aqui, né? Até o π. Exatamente. E aí você desenha de 0 até π o gráfico da função seno que estava lá atrás. Só que, como ela vai ter que completar um ciclo aqui, olha só, ela vai completar um ciclo rapidão, né? Ela vai fazer isso daqui de 0 até π. Pessoal, é importante que você perceba o seguinte, essa função ela não para aqui. A gente só está desenhando ela em um período, mas ela continua indefinidamente, ela não para nunca, tudo bem? Essa função aqui ela não para nunca. É uma função do tipo periódica, por quê? Porque ela vai ficar repetindo de período em período. A cada período, ela repete exatamente o mesmo comportamento. Então, ela é uma função periódica justamente por quê? Porque ó, daqui para cá é um período π. Se você pegar daqui para cá, quando ela completa um ciclo novamente, vale π. Se você pegar daqui para cá, onde ela completa novamente um ciclo, vai ser π. Ou seja, ela fica repetindo os resultados de π em π. Né? Trata-se então de uma função do tipo periódica. Veja que agora que eu mexi no x, a imagem ela não foi alterada. A imagem continua sendo exatamente o mesmo que a gente tinha anteriormente. Ela está aqui no intervalo de 1 até 5. Beleza? Modificou então o período da função. Então, quanto maior for a frequência angular, mais rapidamente o gráfico varia, menor vai ser o período. Agora, se a frequência angular for bem baixa, o que vai acontecendo com o período? Ele vai aumentando. Porque se a frequência for baixinha, significa dizer que o valor necessário para completar um ciclo é grandão. Então, o período vai ser gigantesco, tá bom? Então, o período, 2π, sobre o valor que multiplica a variável ali em módulo, para dar sempre período positivo, 2π sobre o módulo da frequência angular. Beleza? E a última alteração que pode aparecer aqui é uma alteração ali dentro também do ângulo. É uma alteração do seguinte tipo. Eu tenho aqui 2x mais π. É acrescentar ou retirar um determinado ângulo ali dentro da função. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de fase. Tá? Esse aqui é o famoso ângulo de fase. Tá? Esse ângulo de fase ele vai ser justamente o responsável por controlar um deslocamento do gráfico na horizontal. A gente viu que o valor médio, né, ele puxava o gráfico lá para cima, então o valor médio controlava o deslocamento na vertical. O ângulo de fase ele vai controlar um deslocamento na horizontal. De que forma? Você vai fazer o seguinte, para encontrar quanto que você vai deslocar, você vai pegar o ângulo e igualar a zero, sempre a zero, para você descobrir a partir de quando que você começa a fazer o desenho dele. Não vai ser, mas a partir desse valor. Aí você descobre o novo zero. É só você pegar o ângulo e igualar a zero. Na hora que você iguala o ângulo a zero, você vai ter aqui esse x valendo menos π sobre 2. Então, significa dizer que você vai começar a fazer esse desenho a partir do menos π sobre 2, tá? E o restante não vai mudar, tá bom? Então, vamos lá. Desenhando aqui o eixo y, aqui, o eixo y, desenhando aqui o eixo x, ele vai começar um pouquinho ali no negativo, vamos puxar um pouquinho aqui para agora para a parte negativa, tá? Aí, vamos lá. O mínimo continua sendo 1, né? 3 continua sendo o valor médio, não mudou. 3 ainda é o valor médio. O máximo continua sendo 5.
beleza? Não mudou. Aí o que que vai acontecer? Nós vamos ter que dividir naquelas 4 regiões, né? Aí normalmente a gente faz isso daqui para colocar o 2π, né? Normalmente a gente faz isso daqui. Só que nós percebemos que agora o período não é mais 2π. O período agora dessa função é só π, beleza? Só que agora é um detalhe aqui, ó. Ela não vai começar aqui no zero, ela vai começar para trás, para o menos π sobre 2. Então, essa função, ela vai começar bem aqui, ó, para trás, no menos π sobre 2. E como o período dela vale π, se você acrescenta π unidades, vai parar no π sobre 2. Daqui para cá, olha só, daqui até aqui, vai ser exatamente o período dela π, tá? Então, estou começando a desenhar a partir do menos π sobre 2, e a partir do menos π sobre 2, a gente desenha exatamente ali, ó, o gráfico da função seno, tá? Exatamente. Começando ali no menos π sobre 2, aqui, ó, que é o valor ali do resultado quando a gente iguala a zero, né? Aquele ângulo por completo. E como o período vale π, então eu desenho ela até o π sobre 2, porque do menos π sobre 2 até o π sobre 2 vale π. Lembrando novamente, pessoal, que isso daqui, ó, não para, ele continua indefinidamente vindo para cá, né? Ok? Mas, de fato, ele se repete ali de π em π. Veja, não mudou o período, não mudou aqui a imagem. A imagem continua sendo o intervalo compreendido ali de 1 até 5, né? Muda um pouquinho como que a gente começa a fazer ali o desenho da função. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Bons estudos e até a próxima.